Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado da minha cirurgia de abdominoplastia. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você gosta de vídeo assim, aqui no canal tem uma playlist. Eu gravei todo o processo desde a primeira consulta, também falei valores da cinta, da cirurgia, da consulta. Então quem tá procurando conteúdo desse jeito, quem gosta de assistir conteúdo assim, corre lá e assiste os vídeos, tá bem bacana. Eu vou resumir para vocês o porquê que eu resolvi fazer a cirurgia de abdominoplastia, uma vez que a minha barriga, aquele volume abaixo do umbigo não era o que me incomodava, e eu juro para vocês que não me incomodava. Eu vou deixar fotos aqui do lado para vocês verem o antes da cirurgia. Depois, mais no final do vídeo, eu vou comparar o vídeo de antes e também o de agora para vocês verem a diferença que deu, o volume que tirou da barriga. Vou mostrar para vocês certinho a cicatriz e também o umbigo. Eu fui no médico há 4 anos atrás, no cirurgião plástico, para poder trocar minhas próteses de silicone, e foi ele que me avisou que eu tinha diástase e a minha barriga não iria voltar com exercícios físicos, como tinha voltado nas 2 primeiras gestações. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhas e as 3 foram cesáreas. Nas 2 primeiras gestações, a minha barriga voltou e na 3ª gestação, minha barriga não voltou por causa da diástase. Com o passar dos anos, porque já faz 9 anos que eu tive a minha última gestação, eu comecei a sentir muitas dores na coluna. Eu trabalhava até 2, 3 horas da tarde e o restante do dia eu ficava deitada de tantas dores que eu tinha na coluna. E também começou a dar muitas câimbras nas minhas pernas. Então a diástase ela acaba tendo alguns desconfortos e algum deles eram esses 2 que eu acabei de contar pra vocês. E eu acabei procurando ajuda médica para poder resolver o meu caso. Eu operei numa terça-feira. O meu corte foi de quadril a quadril. O médico tirou 1,3 kg aqui da parte de baixo, que eu achei bastante. E hoje em dia eu peso 2 quilos a menos do que da data da cirurgia. É claro que o intuito dessa cirurgia não é emagrecer, mas eu tô comentando com vocês que hoje em dia eu peso 2 quilos a menos do que da data da cirurgia. Eu saí do hospital na quarta-feira, tive alta. E na sexta-feira eu já comecei a fazer as sessões de drenagem linfática. Eu fiz 10 sessões, 2 vezes por semana, por orientações médicas. Eu vou contar pra vocês como foi o pós-operatório, as primeiras semanas, o que eu senti. E se eu faria de novo. Se eu faria de novo, eu já falo pra vocês, faria, gente. Realmente eu faria, sabe por quê? Porque eu não sinto mais dor na coluna e eu também não tenho mais câimbras nas pernas, uma coisa assim incrível. Fez a cirurgia e parece que tirou com a mão todos aqueles sintomas que eu tinha da diástase. Então, dito isso, eu vou contar pra vocês como foi a primeira semana. Ao receber a alta do hospital, eu poderia até ter ido andando até o carro porque eu não tava sentindo nada. As enfermeiras acharam melhor me levar com cadeira de roda. Rodrigo já passou na farmácia, pegou os remédios, a gente chegou em casa, tudo ok. A primeira noite foi um pouquinho estranha porque eu estava dormindo sentada, mas também foi ok. E depois que eu acho que passou os efeitos dos remédios que eles dão no hospital, eu comecei a sentir dores, mas muitas dores. Parece que tinham jogado uma panela de água quente aqui na região da minha barriga, do peito para baixo, que é onde o médico acabou levantando a pele para poder costurar os músculos. Ele costurou o músculo aqui, abaixo do peito, veio costurando tudo aqui até embaixo. Então eu senti muitas dores, mesmo tomando remédio, você sente muita dor. Você também começa a sentir dores na coluna porque você anda arcada e também pela posição que acaba dormindo, eu acho que sente bastante dor. Então é uma semana de muito desconforto. Esse dia, gente, foi o pior dia depois da cirurgia, porque eu tava com dreno, eu estava com muitas dores na coluna de andar curvada, porque você precisa andar curvada para não esticar toda a pele. Depois eu vou mostrar pra vocês certinho onde foi feito o corte, da onde que puxou a pele até na parte de baixo, para vocês verem que realmente você tem que andar arcada, porque a pele ela vai se adaptando com o passar dos dias
mas se você operar e ficar certinha, é perigoso às vezes rebentar os pontos, pode dar queloide, pode ficar uma cicatriz muito grossa, então você tem que tomar todo o cuidado de andar bem curvadinha. Dói muito a coluna e você já tá sentindo dor da cirurgia também. E eu também tive um problema que foi de ficar entupida. Pode falar isso? Pode falar isso no YouTube? Acho que pode. E eu acabei achando que realmente esse dia foi o pior, porque ao ir ao banheiro, eu comecei a sentir falta de ar, acabei tirando a minha cinta no quarto dia. O Rodrigo me abanava porque eu tava com falta de ar e eu acabei vomitando. Então foi um dia muito ruim, um dia que eu me arrependi muito de ter feito essa cirurgia. Eu lembro que eu fui andando até a sala, porque eu fiquei na parte de baixo da minha casa, que também tem um banheiro, tem sala e a cozinha, os quartos são em cima. Eu não subi, embora o médico tinha me liberado para subir depois do terceiro dia, bem devagarzinho, mas eu não quis arriscar. Então nesse quarto dia, eu passei muito mal e eu me arrependi sim de ter feito a cirurgia. Com 7 dias eu voltei no médico para poder tirar o dreno e também os pontos do corte da barriga. Foi feito 2 pontos, um em cada canto do corte. Eu achei que ia ter vários pontinhos por causa do tamanho da cicatriz, achei que eu ia usar bastante micropore para poder tirar o sangue, achei que ia ter que ficar limpando tudo. E quando eu tirei todo aquele curativo que tinha na barriga, não tinha absolutamente nada, não tinha sangue, não tinha nada, gente, foi uma coisa assim incrível, eu nunca fiz uma cirurgia daquele jeito. O médico me explicou que ele fez, não foi colado, porque eu até achei que ele tivesse passado cola, mas não, ele falou que foi feito os pontos na parte interna, como se ele tivesse feito assim, costurado na parte interna e finalizado com 2 pontinhos na parte externa. Gente, foi um trabalho lindo que ele fez. Não ficou torto o corte, ficou certinho. E ele disse que demora mais de 1 hora para poder fazer essa costura. Então, esse meu cirurgião também é um costureiro. E os pontos do umbigo tirou com 14 dias. Algumas meninas perguntaram nos últimos vídeos sobre a abdominoplastia quem é o meu cirurgião, onde eu operei, qual clínica, para eu poder indicar para elas irem também fazer a cirurgia. Eu contei para vocês nesses vídeos do diário de abdominoplastia como foi o meu processo, o passo a passo, o pré, o pós-operatório, contei as dores e também os valores para vocês, mas eu não vou falar o nome do cirurgião. Por quê? Ele foi um ótimo cirurgião, mas eu não falaria o nome dele para vocês, porque às vezes eu falo uma linha, ou um tecido, ou óculos, que eu já falei aqui para vocês, e vocês foram atrás para comprar. E uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética é uma coisa muito séria. Imagina se vocês vão atrás desse médico, procuram esse médico e acaba dando alguma coisa errada, uma queloide, ou vocês não gostam do resultado, então vocês vão sempre lembrar que foi uma indicação que eu falei para vocês fazerem. E o corpo, o nosso corpo é uma coisa muito séria. Eu pensei muito antes de fazer essa cirurgia, eu não ia fazer, porque como eu disse para vocês, eu estava me sentindo super ok com o meu corpo, mas eu acabei fazendo por causa das dores e esteticamente eu gostei muito do resultado. Vocês podem pesquisar bastante e tomar bastante cuidado, porque como eu disse pra vocês, é o nosso corpo, né? Então se dá alguma coisinha errada, é uma coisa muito assim, que você às vezes não consegue nem consertar fazendo outras cirurgias reparadoras. Fui dura demais. Eu coloquei a mesma roupa para poder mostrar para vocês o antes e também o depois. Então, desse jeito com essa roupa, tá super ok. Dá até para eu sair sem cinta. Não é uma coisa que me incomoda, que me deixa chateada. Mas eu vou mostrar para vocês aqui de lado, olha aqui. Não sei se com shorts dá para ver, olha aqui. A barriga. Eu vou mostrar para vocês não dormirem à noite, brincadeira.
pra vocês verem o jeito que tá. Que eu vou mostrar pra vocês o antes e depois o depois. Não tá mostrando nada, tô apenas mostrando a minha barriga. Olha aqui o jeito que ela tá. Realmente ela tá um pouco maior aqui de frente, olha aqui, ó. Então, parece que essa barriga não... É uma barriguinha, como se diz, é que a barriga que eu tinha quando eu tinha uns 4, 5 meses de gravidez. E de lado, olha aqui, ó. É barriga, né? É barriga. Tem uma barriga. Então esse daqui é o antes, tá? Depois eu mostro pra vocês depois como que tá. O doutor falou que pra eu tirar essa gordurinha aqui da lateral, mas não é uma coisa que me incomoda, não é uma coisa que eu tenho que fazer, que, né, vai realmente mudar. E assim que o pessoal me vê na rua. Ninguém fala que eu tenho aquele barrigão. Eu vou... Olha como ficou. Eu fiz a abdominoplastia sem a lipo. O médico falou que para tirar essa gordurinha, a gordurinha aqui na parte de cima, era legal fazer a lipo, mas eu não me sentia mal com a minha barriga, então não considero isso uma coisa grave. Tem gente que acha que, nossa, super grave, então vai lá, tira, tá tudo ok, mas pra mim tá tudo bem, gente. Eu tô achando já que eu tô bem boa. A louca. O médico cortou de quadril a quadril. Ele cortou um pouquinho abaixo da minha cesárea e aqui na parte de cima ele cortou na altura do umbigo. Aqui embaixo, eu não sei se dá pra vocês verem, a cicatriz do meu umbigo, que eu tinha um piercing, então na hora que puxou, ficou aqui bem próximo à cirurgia, meu piercing. Essa marca aqui foi que o médico colocou o micropore e pediu para eu tirar no outro dia. Eu demorei 2 dias para poder tirar esse micropore, que eu tava com medo de olhar e ver um monte de ponto, corte muito grande, fiquei um pouco com receio. Quando eu fui tirar o micropore, a minha pele foi saindo junto com o micropore, como se estivesse derretendo. Então eu indico vocês escutarem sempre o médico de vocês, porque ele sabe o que ele tá falando, né? Porque ele faz isso várias e várias vezes por dia. Então a gente às vezes acha que ele tá falando, mas não é muito aquilo, mas sim, eles sabem o que eles estão falando. Então olha aqui, ficou a cicatriz, o comecinho, e aqui o final. A cicatriz, ela tá um pouquinho escura, mas ela vai clareando com o passar do tempo. Essa pele que tá aqui abaixo, ela tava aqui na parte de cima, como eu disse pra vocês, ele cortou, pegou a pele, puxou até embaixo, por isso que a gente tem que andar arcada, pra poder não esticar a pele, pra não sair estria, não dar queloide na cicatriz e também não rebentar os pontos internos, porque às vezes você se arruma e acaba estragando toda a cirurgia. E eu dormi sentada durante 1 mês. Sério. Nem eu acredito que eu fiz isso, mas dormi sentada durante 1 mês. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e tá indo atrás para poder fazer a cirurgia, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você já fez, deixa aqui também nos comentários como que foi o pós-operatório. Se a sua cicatriz acabou clareando ou ficou escura mesmo, se você sentiu dores ou não, porque tem várias meninas procurando informações e tenho certeza que elas vão gostar de ver o depoimento de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.